O declínio próspero, princípios e políticas. Capítulo 3. Visões do futuro. Visões do futuro. As vozes dos intelectuais que estudam a dinâmica social e ambiental são abafadas pelo monopólio da mídia, que prioriza as falas de celebridades, políticos, anunciantes, humoristas e jornalistas, engajados nos assuntos de curto prazo. Mas se observarmos nas estantes das livrarias, encontraremos textos sobre a crise econômica, a prevenção da escassez de recursos e ainda sobre a ruptura, colapso e decrescimento. Os avisos sobre as mudanças que se avizinham já estendem por meio século e, paradoxalmente, são ignoradas. Em contrapartida, muitos autores se sentem à vontade para escrever sobre a expansão contínua da produção e o consumo. Tópicos. Neste capítulo se discutirá sobre literatura futurística, recessões e suas causas. 1. Alerta sobre os riscos das mudanças que se aproximam. 2. Modelos computacionais e evolução da economia. 3. Decrescimentos nos ciclos históricos. 4. Energia e avaliação dos limites na história. Alertas sobre os riscos das mudanças que se aproximam. Hilbert, em 1969, extrapolou os valores das descobertas de petróleo e os valores do consumo nos Estados Unidos para obter curvas que permitiam predizer a diminuição da oferta e uma escassez. Ehrlich, em 1968, preocupado com a recessão econômica, danos ao planeta e um apocalipse causado pela superpopulação, dizia: mude seu estilo de vida agora para evitar correrias depois. Miles, em 1976, explica que a energia é a raiz principal da riqueza e que uma sociedade de alto consumo energético é vulnerável ao deterioro social, sabotagem e fracasso. Thompson, em 76, dizia: devemos encarar a morte da civilização industrial como uma alegre desestruturação milenar. Defendia a descentralização de cidades, a miniaturização das tecnologias e a planetização das nações. Georgescu Reagan, em 1977, afirmou que a civilização atual é insustentável, pois a concentração necessária de minerais estava sendo desperdiçada sem haver fontes disponíveis para repor as perdas. Cook, em 76, prevê a regressão para um estado de baixo consumo energético. Sinai, em 1974, descreve uma sociedade que desliza patologicamente rumo à decadência e finalmente escorregará para o abismo de uma nova era negra, um período de declínio. Richard Barnett caracterizou as transições para um mundo pós-petróleo e previu uma fábrica global estabelecida pelas empresas multinacionais. Keaton, em 1982, coloca-se contra a atitude daqueles que acham que sempre aparecerá uma solução para a escassez e considera a quebra ou colapso como algo inevitável. Nussbaum, em 1983, coloca que há dois caminhos para a recessão: um cenário negro, de interrupção catastrófica, e outro leve, de reorganização harmoniosa. Tom Kempin, em 1990, diz que mecanismos econômicos tais como a mudança patrimonial de empresas através de compras de suas ações, o aumento da dívida e a competição global serão de suma importância neste processo. Giver, Kaufman, Scholl e Voros-Marty, em 1991, analisam os rendimentos decrescentes da agricultura moderna, baseada na energia não renovável, a diminuição da eficiência energética e o declínio da disponibilidade de combustíveis baratos. Robert Kaplan, em 1994, descreve as forças que geram a situação caótica na África e toda a Ásia: a superpopulação, a escassez, o tribalismo, as doenças incontroladas, os bandos de assaltantes que atuam em terra e mar, enfraquecem as nações e destroem a estrutura social. Colin Campbell, em 1997, traz em seu livro Retrospectivas da Indústria Petroleira e faz uma análise de reservas restantes das políticas internacionais e expressam algumas ideias para o declínio.
Walter Young Quine, em 1997, revisou a história e a disponibilidade de recursos para civilizações e concluiu que as tendências atuais de crescimento da população e da economia não são sustentáveis. Dobzhansky e William Mann, em 1998, mostram em seu livro que o círculo vicioso composto por crescimento e acúmulo de capital nos aproxima de uma crise global. Em 1999, Jay Hanson deu início a uma página na internet, www.diof.org, que contém citações, referências e opiniões sobre o declínio iminente. Modelos computacionais de evolução da economia. Howard Theodum, em 1971, no livro Environment, Power and Society, Meio Ambiente, Poder e Sociedade, mostra que os mini-modelos podem explicar as fases de crescimento, clímax e declínio de uma sociedade que consome de forma crescente os recursos não renováveis limitados. Donnell and Meadows, em 1972, em seus gráficos mostraram o crescimento, o pico e o declínio entre o ano de 2000 e o ano de 2100, quando se estabilizam. Os autores propõem uma transição ordenada para um equilíbrio global, compensando a falta de crescimento com incrementos de eficiência obtidos com novas tecnologias. Forrester, em 76, simulou um modelo mundial com declínio dos recursos naturais e aumento da população. Ele mostrou diversos cenários para o decrescimento e um estado quase estacionário para o próximo século. Howard Theodum, no livro Environmental Accounting, Energy and Decision Making, Contabilidade Ambiental, Energia e Tomada de Decisões, em 1996, conclui uma simulação na forma de mini-modelo que mostra a produção lenta da biomassa e o consumo rápido por parte dos consumidores, que após o consumo devolve os nutrientes para o sistema e então o ciclo pode ser repetido. Decrescimentos nos ciclos históricos. Os historiadores que escrevem sobre o apogeu e declínio das civilizações descobrem evidências de causalidade nos intricados detalhes da história da humanidade. Eles passam a ideia de que o declínio é algo ruim. As oscilações que se observam na vida das empresas e nas economias nacionais têm sido amplamente estudadas. As oscilações nos ciclos de poucos anos dificultam o reconhecimento nas tendências e ciclos de longo prazo. Frank e Giles, em 1993, encontraram evidências de ciclos longos na história da humanidade. Arnold Toynbee, em 1946, revela os mecanismos sociais responsáveis pelo refluxo e fluxo das sociedades. Os declínios das civilizações são desintegrações, exceto quando eram incorporadas pela expansão de outras civilizações. Paul Colinval, em 1980, relaciona a ascensão e queda das civilizações com a competição bélica por recursos geográficos. As guerras são feitas por sociedades ricas, não pelas pobres. Duane Elgin, em 1981, analisa os ciclos das civilizações e identifica 4 estágios: crescimento, florescimento, declínio e revitalização. A revitalização deve ocorrer no último estágio, a partir de uma onda de pessoas em processo de adoção de um estilo de vida mais simples. Robert Beckman, em 1983, expõe estratégias para fazer grandes negócios durante o declínio, vê semelhanças entre os índices econômicos atuais e aqueles que precederam bolhas econômicas no passado. Tenter, em 1988, revê a história geral e diz que as civilizações são frágeis e seus colapsos inevitáveis. Mas ele acha que a opção de não crescer para viver em equilíbrio não funciona porque os concorrentes eliminarão aqueles que usem menos energia. Rowling, em 1986 e 1995, apresentou o seu conceito de ciclo ecológico de resiliência, composto de 4 fases: mudança exponencial, crescimento e fragilização, reajuste ou colapso e reorganização para renovação. Strauss e Woolley, em 1997, propõem um modelo para ciclos da civilização, um despertar rumo ao clímax, depois o entendimento da situação e, finalmente, o clímax da crise, quando a sociedade reconhece sua condição. Rostow
In The Great Population Spike and After, Reflection on the 21st Century, em 1998, considera as limitações inerentes ao crescimento da estrutura econômica, sugeridas por Conrad Treff. O autor conclui que o crescimento populacional causa o declínio econômico. Ele acha que os Estados Unidos promovem a ordem em alternativa ao caos e aposta na energia de fusão nuclear. Frank, em 1998, na análise das transformações que ocorrem na Ásia, afirma que a predominância do Ocidente é temporária. A visão de um só mundo, ele dá nomes de unidade na diversidade e diversidade na unidade. Jared Diamond, em 1998, disserta sobre a história humana com explicações científicas baseadas em fenômenos de grande escala. Relata nas diferenças no surgimento, auge e dispersão das civilizações, mostrando as relações das pessoas e sociedade com seus ambientes. Emergia e a avaliação dos limites na história. Já foram feitas avaliações de processos históricos, usando a contabilidade emergética. O uso da emergia permitiu expressar as forças atuantes em uma base comum, mostrando a importância relativa de cada uma delas. Em Emergia da Floresta como base para um poder sueco no século XVII, 1994, Sundberg, Lindegren, Odum e Doherty revelam que as bases para o domínio da Suécia no norte da Europa no século XVII foram a madeira das florestas suecas e o minério de ferro que eram utilizados para processar o carvão e obter aço para construir navios, refinar prata e pagar com ela as aquisições externas. Bob Wood, em 1994, mostra os fatores que afetaram a Batalha de Gettysburg em uma perspectiva quantitativa e qualitativa: os recursos naturais locais, o comércio exterior, os escravos, o investimento econômico e o armamento. Odum, em 96, avalia em termos de emergia a economia internacional e mostra que o crescimento econômico dos Estados Unidos nos últimos séculos baseia-se no uso de recursos que agora estão chegando ao fim. Neste vídeo não colocamos todo o conteúdo do capítulo 3, por ser muito extenso, pois nele, Odum coloca a opinião de muitos autores. A versão completa pode ser conferida nos textos complementares colocados no site do Laboratório de Engenharia Ecológica, como segue adiante. Descobrimos que existem muitas ideias sobre o futuro. Isso se explica pelas diferenças de formação profissional e experiências de vida dos autores dos estudos futuristas. A imaginação fértil deles gera muitas perspectivas, as quais foram comentadas brevemente. Tendências. As tendências principais observadas são mostradas na figura 3.1. Comentamos 8 caminhos da civilização global, iniciando pela curva que atinge o patamar mínimo mais rapidamente, e depois as que ficam acima em forma sequencial, como mostra a figura. Caminhos da civilização. Cada item abaixo, descrito, representa uma curva da figura 3.1. A. Cresce, aumenta a duração do período de clímax e colapsa abruptamente. B. Depois de crescer, procura adaptar-se ao meio, decresce rapidamente e consegue recuperar-se a um patamar de equilíbrio de menor energia. C. Depois da situação atual, continua crescendo e depois colapsa, mas não atinge o limite mínimo, que significaria a extinção, e recupera-se até o patamar menor, onde se mantém estável. D. Atinge o clímax e as políticas sociais permitem um decrescimento suave ao patamar intermediário, onde se estabiliza usando apenas recursos renováveis. E. A partir da situação atual, o sistema começa a oscilar em ciclos alternados, de decrescimento e crescimento em nível energético alto. F. Depois de crescer, atinge o clímax e se mantém estável nesse patamar. G. Cresce ainda mais e atinge o clímax em um nível energético muito alto e supostamente mantém-se estável nessa situação. H. Segue crescendo indefinidamente, pois não reconhece limitações dos recursos nem na capacidade de absorção dos impactos que provoca. Obrigado e até breve.